bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta, e aqui eu compartilho dicas de como você pode estar utilizando o seu corpo e a sua saúde através da otimização dos seus movimentos e se livrar de vez de dores e tensões que te incomodam no dia a dia. E nesse vídeo eu vou estar te mostrando todos os segredos por trás de uma rotina de alongamento, uma rotina de mobilidade e o porquê que você deveria estar implementando isso no seu dia a dia. E para quem já me conhece aqui há algum tempo, já está acostumado com alguns vídeos meus explicando alguns exercícios para você estar fazendo específicos para melhorar algum tipo de dor, alguma tensão, ou mesmo para melhorar os seus movimentos e evitar alguma lesão. Mas se você está aqui a primeira vez, depois que você entender um pouco mais sobre esses segredos dos alongamentos diários, você vai querer ver todas essas minhas dicas. Eu tô sempre falando para vocês fazerem ele de forma constante, se possível todos os dias, para o corpo estar aprendendo tudo isso. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é explicar um pouquinho como que o corpo se comporta, como ele reage mediante a rotina que a gente adota no dia a dia. Basicamente, todo mundo, independente do trabalho que você tem, da atividade que você exerce, todos nós temos hábitos diários, temos rotinas diárias e que basicamente somos condicionados a ficar por muitas horas, por muito tempo, numa mesma posição. Se você possui, por exemplo, o hábito, a rotina de passar longas horas sentadas em frente ao computador trabalhando, você passa muito tempo com o hábito de ficar sentado com as pernas flexionadas, o pescoço para frente e assim por diante. E isso acontece com qualquer atividade física, inclusive em atividades físicas você tem o hábito de praticar somente aquela atividade e o corpo, ele responde a esses estímulos que você dá a ele. Então, se você passa muito tempo numa mesma posição, ele vai se condicionar a ficar naquela posição como a correta para ele, e o músculo, as articulações vão estar sempre condicionadas àquela posição também. Daí surgem as dores, surgem as tensões, surgem os desconfortos pelo corpo, e aquilo nada mais é do que o seu corpo te avisando, é apenas um alerta do bem do seu corpo dizendo de que há algo errado. Só que na grande maioria das vezes a gente não tá nem aí para esse sinal do corpo. A gente toca a vida, a gente toca o barco e aquele alerta que foi dado a gente continua ali. Muitas vezes a gente toma um medicamento para ele sumir, passou, mas preciso te dizer que um problema foi instalado. Já tem algo acontecendo que com dor ou sem dor, aquilo precisa ser resolvido. Só que na grande maioria das vezes a gente não escuta esse sinal. A gente toca a vida, a gente toca o barco, continua naquela mesma condição que a gente deu para o corpo e aquele alerta é simplesmente esquecido, é ignorado. Que não passa mais de uma hora diária trabalhando seguido ou mesmo sentado no sofá vendo televisão. Isso são os nossos hábitos de uma era tecnológica aí, só que vão gerando o tempo inteiro compensações e restrições no nosso corpo. Ah tá, Isabela, já entendi o que você quis dizer, já sei que eu preciso movimentar, mas não tem jeito. Eu preciso ficar trabalhando, eu preciso render no meu trabalho, ou eu quero ter meu momento de lazer e ficar sentado vendo televisão. O que eu faço? Não tenho o que fazer? Pois é, minha gente, tem sim o que fazer. E é aí que entra essa rotina de mobilidade, de alongamentos, que eu tanto falo para vocês, que eu tanto prego para vocês. Imagine que quando a gente está numa mesma posição, se eu estou aqui, por exemplo, sentada por muito tempo, eu estou criando encurtamentos dos meus flexores de quadril, que está o tempo inteiro trabalhando aqui para deixar o meu quadril encurtado. Se eu tenho o hábito, por exemplo, de cruzar as minhas pernas e passar muito tempo sobre elas, eu vou estar sempre jogando o peso do meu corpo para um lado só. Esse lado em que eu jogo vai estar gerando mais encurtamento e as compensações começam a acontecer. Então, da mesma forma que a gente escova os dentes após uma refeição para fazer a manutenção da limpeza dos seus dentes, a gente também precisa fazer uma sequência, uma rotina de mobilidade, de alongamentos para fazer a manutenção dos nossos movimentos que a gente ficou muito tempo sem fazer. E tá tirando todas essas restrições. Você não escova os seus dentes
só quando você tem calo. Então a gente não precisa só alongar quando a gente sente dor. Se você cria uma rotina matinal ou uma rotina depois de você chegar do seu trabalho, antes de você ir dormir, de alongamentos, uma rotina de manutenção da sua mobilidade articular, dos seus músculos que ficaram encurtados por muito tempo, você está sempre tirando essas restrições, você está sempre aliviando locais que estão mais tensos e vai impedir com que isso se acumule ao longo dos dias em que vai ser sempre da mesma forma, onde a rotina vai estar sendo sempre implementada e as restrições vão ficando cada vez maiores até a ocorrência da dor. Essa rotina não precisa ser muito longa não. Se você fizer por cerca de 10 a 15 minutos, mas com constância, todos os dias, porque todos os dias é um novo dia, todos os dias os hábitos estão sempre ali presentes, mas a sua rotina vai estar sempre ali presente. Como escovar o dente para estar garantindo essa manutenção do movimento, vai fazer uma diferença incrível no seu dia. Não só para alívio das suas tensões, mas também para ajudar nas suas outras atividades físicas. Então, se eu tô com uma restrição, se eu tô me sentindo bem rígida e eu vou para academia com a prática de levantamento de peso, eu posso me lesionar. Eu fazendo essa rotina um pouquinho antes, ou eu fazendo de manhã, mas eu vou treinar à noite, o seu corpo já vai estar mais preparado, já vai estar mais solto para realizar a sua prática de atividade física numa performance muito melhor, uma diferença incrível. E foi por isso que eu criei o meu programa Mobilize para ajudar você nessa prática diária de estar fazendo a manutenção dos seus movimentos e se livrar de todas as restrições e dores que te atrapalham aí no dia a dia. São sempre 10 a 15 minutinhos diários de rotina para você não ter aquela desculpinha de eu não tenho tempo ou eu não sei o que fazer. A cada semana, uma nova rotina diferente, sempre de 10 a 15 minutinhos apenas, para você estar otimizando o seu corpo e o seu tempo e não ter aquela desculpa de que eu não consigo manter a constância porque eu não tenho tempo, é muito difícil e eu não sei o que eu estou fazendo. Não, aqui eu sou a prova de desculpa e o Mobilize se encaixa perfeitamente na sua rotina e para você estar sempre melhorando os seus movimentos independente das dores e tensões que você se encontra. Já são centenas de pessoas que estão comigo nessa jornada de mobilidade diária e que estão sendo beneficiadas pelo programa Mobilize e que está fazendo um ano agora no mês de agosto. Então, se você está vendo esse vídeo no mês de agosto de 2020, eu vou deixar o link para você aqui, porque nesse mês de aniversário, especificamente nessa semana, até o dia 7 de agosto, eu estou com uma promoção antes do fechamento das vagas, porque por conta dessa quantidade de pessoas, por conta desse sucesso que está sendo, eu estou querendo fazer mais melhorias lá para o programa e eu vou encerrar as vagas. Então, eu estou montando uma turma especial com desconto e eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo para quem quer entrar nessa jornada comigo e ter de vez essa rotina diária de alongamentos para estar melhorando e otimizando o seu corpo como um todo. Se você quer ter esse poder de se livrar das suas dores e tensões apenas através do movimento, ficar totalmente independente de remédio, de exercícios fora de casa, eu tô aqui para te ajudar com o Mobilize, com essa rotina diária e eu espero te ver lá.